Então, bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos aí ao nosso último estudo do primeiro volume da coleção Estudos e Cursos da Terezinha. A gente está encaminhando aí para o finalzinho do primeiro volume, que é o Iniciação ao Espiritismo. E dizer que para a gente é sempre uma alegria ter essa oportunidade de estudo. Hoje, quem vai direcionar nossos estudos é a Jeane. Então, desde já, Jeane, nossa gratidão, né, pela disponibilidade em nos ajudar sempre. E dizer que nós vamos continuar acordando cedo no sábado, porque na semana que vem a gente inicia o segundo volume, que é o livro Mediunidade. A ideia é aos sábados a gente ir estudando toda a coleção da Terezinha, os 7 volumes, né, que vai permear aí todo o conhecimento básico a respeito da doutrina, com uma linguagem simples, mas de uma forma que torna possível todo mundo aprender, aprofundar sempre. Porque quando Kardec fala para a gente amar e instruir, é porque não existe um sem o outro. Quanto mais a gente se instrui, mais profundo a gente faz a nossa relação de amor. Então, essa é a oportunidade que a espiritualidade também promove dentro de tantas outras, em nossa casa, é ter momentos como esse. Então, desde já, nosso muito obrigado. Para a gente iniciar, vamos fazer a nossa prece? Mestre amado, Jesus amigo, obrigado, Senhor, por te vermos descrucificado, mas percebendo que a vida sobressai a todo impedimento, a todo sinal de morte, te enxergamos como nosso guia e modelo, aquele que nos leva ao Pai e que faz do nosso mundo uma profunda escola de conhecimento e amor. Mestre, neste momento agradecemos pela casa que nos acolhe, pela família que nos tornamos dentro de seu ideal evangélico. Ajude-nos, Senhor, a nos instruirmos tal como seja necessário aos nossos espíritos. Enfim, Jesus, nos ajude a perseverar em sua doutrina, nos ajude a perseverar nos caminhos do Evangelho e faz de nós, Senhor, amantes da tua boa nova. Mestre, ilumine hoje, nós te pedimos, a todos aqueles que precisam de teu consolo e que durante o nosso tempo de estudo sejamos como um farol a disseminar luz para aqueles que necessitam. Fica conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Jeane, fica bem à vontade, a casa é sua. Muito obrigada. Novamente, bom dia a todos. Agora no plano dos encarnados e dos desencarnados. Que a espiritualidade amiga e Jesus estejam todos conosco. Vamos apresentar hoje a última palestra, o último estudo do livro do volume 1 da Dona Terezinha de Oliveira. Eu vou colocar aqui a apresentação e um de vocês me falam se está ok, tá? Vamos lá. Apareceu? Tranquilo, apareceu sim. Muito bom. Então, hoje, nós vamos apresentar a iniciação ao Espiritismo, da Fraternidade Mundo Luz, e é a última apresentação do livro, né, o número 37, e está em Mateus, no capítulo 20, dos versículos 1 ao 16. Peço desculpas aí, porque aqui está escrito 1 a 7, mas vai muito além disso. É uma parábola, e é uma parábola enorme e cheia de consistência, porque Jesus vai nos apresentar uma movimentação que se encontra dentro de um campo de videira. E isso nos fascina, porque é uma parábola cheia de símbolos e cheia de reflexões.
Eu, além do livro da nossa querida Teresinha, também pesquisei em outras bibliografias, então aqui eu apresento para vocês essa bibliografia. E assim, tenho agora para apresentar o nome da parábola. Ela é conhecida por 3 nomes: parábola dos trabalhadores da vinha, trabalhadores das diversas horas, ou parábola dos trabalhadores da última hora. Poxa, Jeane, mas 3 nomes? Porque vai depender de quem está contando a parábola e qual o objetivo que se quer. Se nós formos perceber assim, no sentido real, o nome mais certo da parábola é trabalhadores da vinha, porque os trabalhadores estão desde o comecinho do dia, ou antes do dia do sol raiar, até o finalzinho, então vai englobar todos os trabalhadores, não só os da última hora. Concordam comigo? Mas se eu quiser discriminar aqui o objetivo principal da parábola, e é o que mais nos chama a atenção, nós vamos falar dos trabalhadores da última hora. Então, essa parábola tem 3 nomes por esse motivo. Não está errado falar um e não falar o outro, né? Escolher o da última hora e deixar os trabalhadores das diversas horas. Depende do que a gente quer apresentar. Vamos lá. Então, antes de começarmos a entender este conto de Jesus, precisamos fazer 4 perguntas importantes para toda a parábola. E essa é uma sugestão do Senhor Honório de Abreu. Ele nos diz que precisamos perguntar quem? Quem participa desses versículos? E nós temos a resposta aqui. Jesus, os discípulos e uma turba que acompanhava eles no momento em que ele contava o conto. E quando foi isso? Foi no 3º ministério. Jesus já se dirigia a Jerusalém para poder participar da festa da Páscoa. E onde foi? Foi bem nesse lugarzinho aí, próximo a ele. Ele seguia o Beira-Rio, que é como a gente fala aqui no Pará, né? Na margem do Rio Jordão, e ele vinha de Jericó e estava passando pelas ruínas de Betânia, que é uma pequena vila. Esse lugarzinho aí chama Wadi Carrar. Nesse lugar aí foi que Jesus foi batizado. Jesus começou o ministério dele em Jerusalém e oficialmente quando foi batizado por João, nesse lugar aí. E agora ele está fechando o ciclo. Então ele passa novamente por esse local para voltar a Jerusalém, aonde ele vai finalizar o ciclo dele. Já estava se encaminhando para os finalmente, que é como a gente diz aqui. E como é que foi isso? Foi caminhando. Enquanto caminhava e conversava com os discípulos. Aqui eu trouxe para vocês um mapa, porque é muito importante a gente perceber o que se fala, né? Lá em cima, no primeiro lago, está a Galileia. Descendo o Rio Jordão todinho, antes de chegar no Mar Mútuo, lá embaixo, Jesus fez uma curva. Ele saiu de Betânia, aonde era feitos os batismos, e se dirigiu a Jericó. Nesse pontinho onde estão as 2 setinhas que coloquei, é que nós podemos reconhecer o local onde Jesus estava. Percebam que ele, quando começou aí embaixo, subiu para Galileia, que é onde a gente fala que é o ponto de trabalho dele, e em seguida voltou novamente descendo até chegar em Jerusalém. Isso a gente consegue encontrar na Bíblia para comprovar em João 1:28. Lá é que ele fala que em Betânia, num povoado a leste do Rio Jordão,
onde João batizava, que Jesus se encontrou com ele. Agora que nós já nos situamos, né, no tempo e no espaço, vamos continuar o nosso estudo. É importante a gente perceber que essa parábola é muito importante, mas ela só se encontra em Mateus. Não se encontra mais em nenhum outro livro no Evangelho. Mas a gente pode também fazer uma referência cruzada, que é quando a gente encontra uma coisa parecida com a parábola, tem a ver em outro lugar. Então, eu fiz aqui 3 opções: Deus, o convite e os trabalhadores, que é o que a gente vai falar na parábola. Deus, por quê? Porque nós vamos falar de um senhor da vinha, de alguém que é pai de família. Então, nós estamos falando de Deus. E lá em João 5,17, nós vamos perceber uma mensagem de Jesus. E ele diz: meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Então, pensem comigo uma coisa: Deus trabalha o tempo todo. E na parábola da vinha, vocês vão perceber isso também. E nós temos um convite. E no convite, Mateus 5,48, nós percebemos assim: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é seu Pai Celestial. Jesus está fazendo um convite para a gente ser perfeito, mas é assim só no pirlim-pim-pim? Não, né? É preciso que a gente se movimente, que nós façamos um diferencial. Mas é só ajudando os outros? Será? Vamos descobrir hoje na parábola. E também nós vamos falar sobre os trabalhadores. E encontramos Jesus falando a mesma coisa novamente em Mateus. E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. Tem de ir as pessoas? Não, pode ser qualquer um. Todos serão convidados para o banquete. Precisamos estar preparados, porque senão cairemos na divisão das horas. Muito bem, feitas as referências cruzadas, ainda assim seguindo o trabalho da Dona Teresinha, preciso explicar mais uma coisinha: a questão das horas. No tempo de Jesus, não tínhamos relógio, né? Não se podia ter um celular para te chamar de manhã para o horário da palestra. Nós só podíamos contar com o nascer do sol. Então, as horas eram divididas de acordo com a movimentação do sol e da lua. Lá, para os israelitas, a contagem das horas começava às 6 horas da tarde. A hora começava à noite, e assim ia até o nascer do sol. Quando o sol nascia, de 6 às 7, era chamada primeira hora, e não 6 às 7. Então, quando estava por volta das 17 horas ou 5 horas da tarde, nós chamávamos de 1ª hora, porque iria finalizar às 6 da tarde, que seria começando o outro dia do período israelita. Então, a 1ª hora até a 12ª era a última hora do dia. Assim, já entendendo esta questão daquele período, nós vamos conseguir entender melhor a parábola. Vamos seguir. Então, o que é o tempo? Para nós, o tempo pode ser muita coisa. Naquele tempo lá eram só 12 horas do dia. Para a gente, já é 24 horas.
temos relógios, todo mundo nos contacta, temos horário de trabalho, horário de descansar, já dividimos o tempo, já sabemos qual é o melhor horário para dormir, já conhecemos o movimento da pineal, mas o tempo para cada um é diferente. Para os cientistas pode ser uma dimensão, para eles também, cada um sente o tempo de maneira diferente, porque o tempo é qualidade. Se eu estou muito feliz, o tempo passa muito rápido, mas se eu estou triste, demora, ó, demora. Se estiver na fila do banco, então é uma longevidade. Mas o tempo pode ser contado de acordo com a nossa felicidade, e isso é importante. Para os planetas, o tempo não é hora, o tempo é movido a eras. Enquanto a gente fica contando o dia, lá não tem nada disso. E por esse motivo, o tempo voa diferente. Para os espíritos, o tempo pode ser um lugar. Porque nós vamos encontrar no mundo espiritual espíritos que estão presos ali na imaginação, não é na época medieval. Muitas vezes encontramos espíritos em nossas reuniões mediúnicas que ainda acham que são cavaleiros, que ainda acham que estão nas cruzadas, porque o tempo para eles é um lugar. Eles ainda não se libertaram. Por esse motivo, é preciso nos libertar. É preciso entender que nada pode nos prender a nada, em situação alguma. Ficar perdendo, chorando, porque perdeu algum bem material, às vezes pode nos atrapalhar. Ficar chorando ou magoado porque alguém te fez uma traição, né, e lhe causou mágoa, pode te fazer perder tempo. Então, para o espírito, o tempo é um lugar. Vamos ao passado em questão de minutos, através da nossa memória, e vamos para o futuro somente numa questão de um minuto, um segundo. Depende da nossa vontade para mudar as nossas situações na vida. E para Deus, que é o tudo, para Deus, tempo é um instrumento, porque, segundo o Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 1, Deus é o Senhor do tempo. O tempo pertence a Ele. Muito bom. Agora que nós já entendemos tudo isso, vamos à parábola. E eu vou pedir Jesus para contar a história para a gente. Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Na verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa ou pais, ou irmãos, ou mulher ou filhos, por causa de mim e do Evangelho, e não haja de receber muito mais neste tempo e no mundo vindouro a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. E ajustando com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. E saindo perto da hora terceira, viu outros que estavam ociosos na praça e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez perto da hora sexta e nona, fez o mesmo. E saindo perto da hora 1ª, encontrou outros que estavam ociosos e disse-lhes: Por que estáis ociosos o dia todo? Disseram-lhe eles: Porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele: Ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. E aproximando-se a noite, disse o senhor da vinha ao seu mordomo: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. E chegando os que tinham ido perto da hora 1ª, receberam 1 denário cada um.
Chegando, porém, os primeiros cuidaram que haviam de receber mais, e também receberam 1 denário cada um. E recebendo, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Ele, porém, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço agravo. Não ajustaste tu comigo por 1 denário? Toma o que é teu e retira-te. Eu quero dar a este último, tanto quanto a ti. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muito bom. É tão bonito ver Jesus, né? Logo no começo do dia, e contando uma história tão linda como a história da videira, do seu campo de vinha. Porque a videira, para os espíritos, e para nós espíritas, significa o campo de trabalho de Jesus. E ele divide em várias partes: corpo, espírito e perispírito. E o trabalho na vinha é o trabalho de evolução, é o trabalho que a gente faz para poder alcançar esse reino dos céus que Jesus preparou para a gente durante toda a sua vida, nos contando sobre ele, falando das suas belezas, das coisas que a gente poderia alcançar se trabalhasse por ela. Olha, Jesus deixou a gente com água na boca e com os olhos cheios de luz e de esperança para o trabalho na vinha. E foi tão forte a sua lição que muitos pereceram nas arenas, devorados pelos leões, massacrados, crucificados, todos buscando esse reino dos céus que Jesus falou. Hoje nós perdemos um pouquinho dessa essência dele, mas precisamos nos manter firmes no estudo para que possamos lembrar novamente, focar nesse reino dos céus. Vamos à leitura da parábola com a explicação agora, para que a gente possa entendê-la como ela é rica. Para começar no versículo 1, Jesus diz: porque o reino dos céus, ou seja, esse mundo lindo e maravilhoso que vocês vão alcançar, é semelhante, ou seja, não é igual, mas é parecido, a um homem, pai de família. Olha que humildade. Deus não é nenhum nobre, não é nenhum senhor, dono de castelo, senhor da guerra. Ele é só um pai de família. Alguém que tem a responsabilidade de conduzir os seus filhos pequeninos para se tornarem um dia pessoas de bem. E esse pai de família saiu de madrugada, saiu antes da hora do israelita trabalhar, ele se antecedeu, ele veio antes para poder assalariar trabalhadores para a sua vinha. O convite vem antes do nosso trabalho. E assim, ele chegou a uma praça e, ajustando os trabalhadores a um dinheiro por dia, mandou para sua vinha. Esses foram os primeiros trabalhadores que foram para a vinha. Poxa, mas e quem é que será que foram esses primeiros trabalhadores? Ah, foram os profetas. Ah, não, foram Moisés. Foi outros tão importantes na Bíblia do Velho Testamento? Não. Os primeiros trabalhadores são aqueles que têm mais força, mais agilidade. Diz-nos o querido Elahá que quando a gente chega, caminhoneiro, na entrada da cidade, nós somos convidados a chamar aqueles caras que trabalham para poder retirar a nossa bagagem dos caminhões. E quem são essas pessoas?
são as pessoas mais fortes. Nós chamamos de chapa. E quando vamos escolher essas pessoas que estão paradas lá na praça, damos preferências aos mais fortes. Depois, vamos observar que esse pai de família sai novamente na hora terceira e ele encontra outros chapas ociosos na praça e ele faz o convite novamente. Esses aí estavam prontos para o trabalho da terceira hora. E depois vai fazendo assim, saindo e convidando até chegar na 1ª hora, que foram os últimos trabalhadores que estavam na praça. E ele faz o mesmo convite e oferece a mesma moeda. Até aí não tem problema nenhum, né? Todos começaram a trabalhar, cada um na sua hora, de acordo com o tempo que foi combinado e com o salário que foi combinado. O problema foi na hora do pagamento, porque na hora que o pai de família foi pagar, aqueles que começaram antes reclamaram. Foram extremamente egoístas, porque eles acharam muito injusto eles começarem a trabalhar muito antes e receberem a mesma coisa daqueles que começaram a trabalhar depois. O problema é que nós estamos acostumados a ouvir essa parábola de acordo com o que a gente acha que é o mundo material. E aqui nós não estamos falando de quantidade de dinheiro. Aqui nós estamos falando de qualidade, de coisas de valor. Estamos falando de vida espiritual, de reino dos céus. Então, se eu penso assim, fica muito mais fácil entender, né? Se eu falo com você assim, olha, você vai trabalhar na primeira hora, mas eu vou te dar uma passagem para o reino dos céus. Para que você quer duas? Então, aquele que ganhou na primeira hora, ganhou uma passagem, um passaporte para entrar no reino dos céus. E aquele que trabalhou na última hora, também ganhou um passaporte para o reino dos céus. Ficou mais fácil da gente aceitar, né? Mas ainda tem uma polêmica. Poxa, e por que ele não me chamou lá na 1ª hora? Ele foi me chamar para a primeira e eu fiquei ralando demais. Sabe por quê, pessoal? É porque essa parábola fala de evolução. Nós não podemos dar um trabalho para alguém que não tem competência. E não podemos dar um trabalho para quem não tem muita vontade logo no finalzinho. Porque é no finalzinho que a gente tem que correr mais, que a gente tem que lutar mais, com mais garra, porque está chegando perto do momento em que a porta vai se fechar. O que importa é essa? É a porta da evolução espiritual, porque nós evoluímos, mas o mundo também evolui. E a Terra está chegando nos seus derradeiros dias, se despedindo do mundo. Aqui chamamos de provas e expiações e entrando no mundo da regeneração. Esse é o fato. Quem está na primeira hora está começando um trabalho de evolução. Está começando a entender como é que as coisas funcionam. Observem, por exemplo, o nosso querido Emmanuel. No livro, há 2000 anos, ele era Públio Lentulus. Não entendia nada de Jesus, não entendia nada de Velho Testamento, ele era um romano. Detalhe, orgulhoso demais, extremamente orgulhoso, gostava da sua raça, então trazia o orgulho à flor da pele e ele era todo matéria. Nós podemos dizer que no livro, há 2000 anos, ele se tornou um trabalhador de primeira hora. Começou a evoluir a partir desse primeiro livro e continuou em todas as reencarnações, evoluindo um pouquinho a cada dia. Isso é um trabalhador de primeira hora. Aquele que não conhece o Espiritismo, por exemplo, e que está começando a adentrar nas revelações
dos espíritos está começando como trabalhador de primeira hora aqui na vida na carne. Talvez tenha trazido isso de outras vidas, não sabemos, porque a memória nos é falha, mas podemos dizer que estamos no caminho. E assim, todos aqueles que vieram antes foram chamados nas outras horas porque já tinham o conhecimento, um aprimoramento. E o da 10ª hora estava pronto? Estava preparado? Talvez não. Sabe por quê? Existem duas coisas importantes que vai nos fazer caracterizar esse trabalhador da primeira hora. O primeiro é o fato de que o trabalhador da primeira hora é aquele que está na praça ocioso, esperou o dia inteiro, ninguém chamou ele está no desespero. Ou, podemos dizer melhor, ele tem uma necessidade que os outros não têm. Posso citar um exemplo aqui dos trabalhadores da última hora. Sabe quem são? Primeiro, Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, no seu vigor, orgulho em pessoa, tombou, indo no caminho de Damasco, ajoelhou e se entregou ao Senhor. Ele era trabalhador de última hora? Podemos dizer que ele se tornou, porque ele não conhecia Jesus. E a partir do momento que conheceu Jesus, uma força interior o inspirou. Sabe o que chama? Fé. É a fé que nos movimenta, é a vontade de vencer, é a necessidade que temos dentro de nós de nos sentir úteis. Como é bom quando alguém chama a gente, depois de um longo período desempregado, nós vamos com coragem, segurando aquele emprego, porque demorou tanto para chegar, é um prêmio. E é isso que o pai de família está, como se diz, valorizando. Melhor assim, né? Nós também temos outro exemplo de um trabalhador de última hora. Sabe quem é? Aquele que o movimento espírita faz bullying o tempo todo. No livro Libertação, do nosso querido André Luiz, nós temos lá um espírito das trevas, que está nas trevas há mais de 1000 anos. Ele chama Gregório. E ele fez muita maldade. E ele acha que ele está certo. Mas aí chega um momento que ele começa a sentir cansaço da maldade, porque o mal cansa a gente, e o mal traz para a gente tédio depois de um tempo. E ele se cansou, e quando ele reconheceu que essa vida não estava levando a lugar nenhum, uma coisa surgiu dentro dele, um sentimento que muitos que estão aí na luta, né, na 9ª hora, na 3ª hora, e ainda não sentiu a vontade de vencer, de se transformar. E ele já tinha uma coisa dentro dele, que às vezes muitos de nós não temos: a fé, a vontade de querer fazer diferente. Uma pessoa assim, como Gregório, mesmo saindo das trevas, pode mostrar ser um trabalhador da 10ª hora, com toda a coragem, e trabalhar mais do que muitos que seguem. Isso é o nosso exemplo dos trabalhadores da última hora, aqueles que esperam serem chamados, que esperam que a gente tenha um olhar caridoso por eles, que veja neles algum bem. Quantas vezes nós encontramos por aí pessoas desanimadas, sem ânimo, desencorajadas, e às vezes uma pequena palavra, um elogio, as faz mudar a situação, porque a gente encontra neles a luz que eles sabem que tem, mas que ficam sem saber se ela é realmente valiosa. Olha, eu estou aqui hoje, e é um grande prazer, um mérito, porque é a primeira vez que estou aqui. Alguém me encontrou na multidão,
possa dizer que nesse momento eu sou uma trabalhadora de última hora, nesse instante, com toda a humildade digo a vocês, porque eu tinha uma luzinha em outros lugares e alguém me chamou para apresentar essa luz aqui com vocês. Essa luz é o Evangelho de Jesus. Quando falamos em nome de Jesus, somos um com Ele, como Ele foi um com Deus, porque Ele era o Verbo de Deus encarnado. E quando falamos em nome de Jesus, somos também o Verbo de Jesus encarnado. Essa parábola, ela é maravilhosa, porque ela nos fala sobre a evolução, sobre o nosso trabalho e sobre a nossa capacidade de agir a qualquer hora do dia. E ela nos mostra que o Pai nos convida todo um instante, todo um tempo. Bom, essa é a parábola. E esses são os elementos importantes contidos nessa parábola. O dono da vinha é Deus, o pai de família. E é aquele que está sempre nos convidando. Como é que Deus nos convida? Ele nos convida em pequenas porções. É um telefone que toca, de alguém pedindo ajuda. É você passando na rua e sentir um animal precisando de carinho e consolo numa água, numa comidinha. É você perceber, como eu aqui, caminhando pela mata queimada, um animal sofrendo o calor e a seca do fogo que devorou. Então, o convite é feito o tempo todo, até mesmo no silêncio, na hora da turba, dentro de casa. Mantenha-se em silêncio quando não puder ajudar. Faça uma sempre. E aí, vamos observar, só um minutinho, gente. A vinha representando o valor do trabalho. Vamos observar os trabalhadores, cada um com um trabalho diferente, mas todos recebendo a remuneração, que não é dinheiro, é qualidade, é esforço, é evolução. E é o passaporte para o reino dos céus, que é a nossa felicidade, gente. E a felicidade só tem uma, nós não podemos ter duas. E assim, nós vamos perceber que lá na primeira hora, teve os trabalhadores da primeira hora, que eram aqueles que estavam começando a jornada, que estavam começando a despertar para o bem. Porque dizem que quanto mais o espírito é inferior, mais ele dorme, mais ele fica dormente em relação às revelações que tem por aí. Por isso é preciso estudar muito para podermos conhecer. E a partir do momento que a gente conhece as coisas, nós começamos a ver melhor. E quando começamos a ver melhor, podemos sentir. E sentindo, podemos ouvir. Porque os ouvidos de que Jesus fala na Bíblia representa o sentir, o refletir, o querer mudar. E assim, lá nas primeiras horas, nós tivemos trabalhadores de última hora nos auxiliando, porque Deus nos ajuda o tempo todo. Nós vamos ter os profetas, Moisés, né? Todos aqueles que iniciaram as etapas do progresso, os apóstolos no Novo Testamento, os grandes pais da igreja, porque durante a Idade Média nós tivemos muitas pessoas importantes. Nós vamos ter os sábios, os filósofos e, por fim, os espíritas. Poxa, mas os espíritas são tão importantes. Na verdade, os espíritas pertencem à última religião que existe aqui já descoberta, né? Que vem com todo o conteúdo. Para nós espíritas, nós fazemos parte da terceira revelação,
Porque agora o mundo espiritual, junto com os encarnados, estão reunidos, unidos. Se o Velho Testamento era um clamor do homem a Deus, o Novo Testamento é Deus respondendo o homem, e Jesus vai trazer a imagem para a gente de Pai. O Espiritismo é a união de Deus com o homem. Aqui na Terra, nós sabemos do mundo espiritual sem precisar estar lá. Nós evoluímos. E um dia, todos seremos espiritistas, porque todas as religiões vai começar a entender os mistérios do mundo espiritual e aceitar melhor. E assim, os espíritos têm uma grande missão, uma missão muito importante, ser um homem de bem, porque para Jesus e para Deus, reconhece, e para os espíritos, né, reconhece-se o verdadeiro, o bom espírita, pela sua transformação moral e por tudo que ele faz para se melhorar, para se tornar um homem de bem. Olha, às vezes a gente pensa que a gente está trabalhando só na sopa e já basta. Mas, na verdade, o trabalho é um todo. Quando eu começo a me melhorar por dentro, que eu começo a me conhecer e falo, nossa, eu não sabia que eu mentia tanto. Meu Deus do céu, até eu tô assustada. E sai normalmente assim, no hábito, sabe? Porque nós estamos tão acostumados a fazer coisa errada que a gente repete, repete, e ali vira um vício. Aí a gente começa a se conhecer. Aí a gente fala assim, meu Deus, eu preciso me melhorar. A partir daí, nós colocamos um freio nas nossas tendências. E toda vez que eu mentir, consciência pesada. Aí eu vou tentar consertar. Então, a reforma íntima é um trabalho, porque quando eu me melhoro, eu estou melhorando o mundo à minha volta. Eu vou deixar de prejudicar os outros. Eu vou deixar de fazer o escândalo de que Jesus fala no Novo Testamento. E isso é muito importante para os espíritos. No livro dos espíritos, todo trabalho útil é importante. E ele faz parte da lei divina. Então, eu posso conversar bem com as pessoas e eu estou trabalhando no bem. Porque eu estou melhorando a vibração daquele lugar se eu não falo coisa ruim. Deixar de compartilhar o mal é um trabalho no bem. Eu não preciso fazer nada, eu só não vou compartilhar algo que é ruim, porque eu não sei como é que está o dia do outro. Vai que eu pego ele em depressão, e aí eu mando uma mensagem ruim, por exemplo, do governo, uma notícia ruim. Poxa, eu posso estragar o dia daquela pessoa. Não vou fazer isso. Vou deixar só para mim. A pessoa descobre depois, porque no mundo hoje, informação que não falta. Posso trabalhar no bem, no meu trabalho do dia a dia remunerado, atendendo bem, não deixando a pessoa esperar, entendendo o lado dela. Às vezes eu estou num guichê, no serviço público, e a pessoa esqueceu o documento. Poxa, vamos orientar. Às vezes ela não sabe como fazer, porque tem gente que tem dificuldade com a tecnologia. Vamos ajudar. Tudo é trabalho no bem. E isso é o trabalho de Jesus na sua vinha, porque isso tudo nos fará evoluir, porque quando estamos fazendo bem, estamos esquecendo o mal, né? E à medida que a gente vai sempre para o lado do bem, aquele caminho que era do mal vai se desfazendo, como na parábola do joio. O joio cresce junto com o trigo, mas chega uma hora que o trigo se torna muito mais belo, muito mais ouro. E aí você olha aquele campo lindo, com o vento batendo, e a plantação de trigo vai balançando assim. Isso é tão fascinante. Esse é o nosso trabalho no bem. E é isso que nos encoraja. E assim, pessoal, o pessoal da 1ª hora, que é cerca de 17 horas do dia atual,
ele tem o seu último momento de trabalho na vinha, e nós estamos atravessando um período que chamamos de transição planetária. Estamos começando a colocar o dedinho do pé na regeneração. E estamos começando a tirar um pé do período de provas e expiações. Mas tem muita gente vindo, porque Deus é tão Pai, tão bom e tão justo, que vai dar chance para todos. Porque a rainha da Inglaterra é igual a gente. E o servente ali da rua é igual a gente. Somos todos filhos do Criador. Somos todos frutos dele. Um dia despertaremos, porque cada um vai no seu tempo. E como é que é o tempo de Deus? Dica de Pedro. Não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Sabe o que significa isso? 1000 anos significa 24 horas. E, na época de Jesus, 12 horas. Então, cada hora do dia é uma encarnação. E cada encarnação é um tempo preciosíssimo. De acordo com o tempo da Terra, que não é o nosso, cada 24 horas, cada hora de 24 horas significa 42 anos. Por esse motivo, na contagem lá dos mais intelectuais, estamos na transição planetária, num período da Terra, e nós vamos evoluindo junto com ela. Então, de acordo com Marcos, no capítulo 14, 37, Jesus também nos deu uma dica sobre essa hora. Ele está lá fazendo a sua oração e deixou os discípulos vigiando. Sabe o que aconteceu? Dormiram. E quando ele volta, ele fala para Pedro: Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora. Sabe o que significa 1 hora? Uma encarnação. Nesse momento mais importante, que era para você vigiar, Pedro, você dormiu, perdeu a encarnação toda. Às vezes, a gente, por 1 minuto de bobeira, precisamos voltar e reconstruir tudo de novo. Por isso, precisamos vigiar. Orar é fazer prece. Prece com muita vontade e coragem. E vigiar é fazer a continuação dessa prece, é estar desperto, acordado, vigilante, para não errar e para permitir que os outros sejam ajudados. Muita coisa podemos fazer no horário e vigiar. Então, gente, Kardec nos deixa uma missão muito importante. Espíritas, diz ele, o futuro é vosso e de todos os homens de coração devotados e devotados. Trabalhai sem descanso e agradecei a Deus o ter-vos colocado na vanguarda da nova falange. Sabe o que é vanguarda, gente? É estar na frente, na comissão de frente, puxando o bonde. Somos nós, os trabalhadores da última hora, porque temos mais conhecimento. Estamos num período altamente tecnológico. Coitado de Moisés, ele não tinha um celular. Ele não tinha nada que pudesse dar suporte naquele lugar quente e desértico, com aquele povo nômade, cheio de problemas. Imagine o trabalho dele, devolver aos israelitas a fé em Deus único, porque eles já estavam se tornando pagãos, como dizem eles, né? Adorando muitos deuses, muitos já estavam com as tradições egípcias enraigadas. Imagina o trabalho desse servidor, não foi fácil. E a cada hora que a gente pensa que está difícil, a gente vai imaginar que lá atrás, com Moisés, foi muito mais difícil. Quem eram os trabalhadores da primeira hora? Podem ser os capelinos, né?
que vieram aqui, cheio de problema para resolver, e numa missão importante, ensinar aqueles que já viviam na Terra a mensagem do Pai Criador, e trazer evolução. Então, aqueles que estavam na Terra ainda estavam pior do que eles. Olha que lindo! Sempre tem alguém à frente, sempre tem alguém para aprender, e sempre tem alguém precisando ainda daquele que ainda está aprendendo. Não neguem o convite de Deus. Muitas vezes não sabemos muitas coisas, mas nós não podemos achar que por não sabermos muito, nós não podemos ajudar. Lembrem do passarinho apagando o incêndio da floresta? É no biquinho. E o elefante pergunta para ele com um tom irônico: o que você está fazendo aí? Chega a dar risada. E o passarinho fala: estou fazendo a minha parte e vou dormir tranquilo por causa disso. Faça você também a sua parte e já seremos dois. Você com a sua tromba e eu com meu biquinho faremos grande diferença. E é isso, gente. Eu estou aqui falando a mensagem de Jesus. Vocês estão vibrando e os irmãos espirituais dentro das nossas casas estão trabalhando no bem, ajudando aqueles que aqui se encontram, que a gente não vê, e que talvez precisem de muitos cuidados. Às vezes trouxeram pessoas para ouvir a palestra com a gente. Já pensaram nisso? Eu só sou o carro-chefe de Jesus. E vocês é que estão dando sustentação a esse carro. Somos todos importantes no trabalho da vinha. E aí, eu deixo para vocês a mensagem tão bonita do nosso Pai Criador, porque vocês não imaginavam, né? Mas na vinha, o melhor trabalhador, aquele que mais trabalhou, foi o Pai, porque ele não parou um minuto. Vocês viram no filme? Olha, ele vai, chama os trabalhadores, ele vai, vê, observa o trabalho, faz o pagamento, conversa. Olha como é que ele conversou na hora da briga. Amigo, amigo, eu não falei para você que era só o passaporte da felicidade, que não dava para ser dois. Você topou naquela primeira hora. Você planejou o estudo, sentou, fez os slides. Essa é a primeira hora. É a parte mais difícil. E aí, apresentar também é, né, gente? Não vou negar. Mas aqui não está sozinho e já está pronto metade do serviço. Fica mais fácil a gente fazer o arremate. Então, olha e veja, escutem e sinta, porque nós somos todos trabalhadores em qualquer hora. Uma hora, dependendo da situação, somos os primeiros. Outra hora, dependendo da situação, somos os últimos. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, nesse momento, de que o tempo é questão de qualidade e que nós precisamos estar sempre motivados e não desistir da luta. Recomeçar sempre que precisar. Eu agradeço muito por vocês terem me ouvido. Obrigada. É interessante porque a Jeane vai falando com a voz toda doce, toda maravilhosa, e ao mesmo tempo a gente vai sentindo daqui os puxões de orelha que a espiritualidade propõe. A gente caminha para o último, né? Hoje é o nosso encerramento desse primeiro livro. Na semana que vem a gente já começa o nosso segundo livro, né? Mas algumas coisas, Jeane, eu queria dar uma pincelada. Primeiro, o comentário da Rose, que ela coloca assim, olha, lições maravilhosas, alertando para aproveitar o tempo em que Deus nos deu para trabalhar em nós a renovação. Jesus te ilumine sempre. Gratidão pelo trabalho de Dona Terezinha. Parabéns ao grupo idealizadores. Obrigada a você, Jeane. Eu acho que, gente, esse comentário da Rose Freitas, ela já é
um ultimato assim, olha, esse tempo de ser trabalhador do Cristo é um tempo muito bonito, porque é muito bom entender que mesmo no último tempo, Jesus me ama. Ele conta comigo. Que a minha fragilidade não é impeditivo de me tornar um tarefeiro dele. Mas me tornar um tarefeiro dele me impele sempre, me motiva sempre a ser um espírito melhor. Se for em 1 hora ou em 10 minutos, não vai fazer diferença. Ele só me quer uma pessoa melhor. Então, eu acho que essa é a proposta desse estudo. E eu acho que é por isso também que a Teresinha deixa essa parábola como o último capítulo, né, desse livro. Porque o trabalho do Cristo, ele tem hora para começar. Ele não tem para terminar. Por isso que Jesus trabalha até hoje. Por isso que Deus trabalha até hoje. É por isso que a gente persevera fazendo um estudo no sábado, 8 horas da manhã. Porque é o sonho de todo mundo? Não. Mas se torna quando a gente entende o que está por detrás. Qual que é a motivação? O que a gente deseja quando a gente está aqui, num sábado de 8 horas da manhã? É à toa. E aí a gente fez um grande percurso, Jeane, de estudo para a gente chegar aqui. A Terezinha colocou esse livro dividido em 4 unidades. Na primeira, ela teve uma preocupação muito grande de nos ajudar a refletir sobre a questão das energias no sentido de radiação e vibração, como nós somos promotores das energias que circundam o nosso ser e como que nós podemos influenciar e sofrer as influências dessas energias. Depois ela teve uma preocupação de falar para a gente sobre o que é Deus, os atributos de Deus, sobre como que Deus move e participa do nosso cotidiano. Eu acho interessante porque ela nos coloca numa dimensão de espírito, e aí ela fala da distinção entre espírito, perispírito, e ela vai mostrando, olha, isso não é só termo, não é só teoria, vamos ver como que isso acontece na prática. Eu acho essa uma das grandes virtudes da obra da Terezinha. É um espiritismo pé no chão. É um espiritismo que eu vejo, que por mais que minha sensação ainda é muito primitiva, ela me é possível observar. Depois ela coloca sobre a importância do culto no lar como uma grande ferramenta. Eu falo que não é só de proteção, não, eu falo que é de tratamento. Toda semana a gente tem a oportunidade de sermos tratados. E em casa, home care. Eu fico brincando, é home care espiritual, gente. Mas tem hora marcada. E aí ela vai nos explicar toda essa dimensão do culto. Depois ela tem uma preocupação de colocar para a gente o entendimento de que os fenômenos espirituais não são algo sobrenatural. Eles são naturais. E aí ela vem explicar para a gente como que essas leis movem o nosso mundo, como que essas leis tocam o nosso cotidiano, como a gente para de cair no misticismo para entender a realidade por detrás de um véu que já caiu. Porque essa é a grande beleza da doutrina. É tirar pouco a pouco o véu que nos atrapalhava de ver a vida espiritual de uma maneira melhor, mais completa. E a doutrina faz o quê? Arranca essa cortina. E aí, como que a gente tem acesso a ela, vai depender muito do nosso querer, da nossa disciplina, da nossa vontade. E aí, ali, ela vai destrinchar sobre algumas das leis que o Livro dos Espíritos nos traz. Ela fala desde a lei de causa e efeito, sobre livre-arbítrio, sobre progresso, e depois ela entra numa questão que, para nós, ela é muito bonita, sobre a reencarnação em contextos familiares e a nossa relação com Deus e com os espíritos dentro desse contexto familiar. Depois ela entra para falar sobre alguns assuntos que muitas vezes a gente tem dificuldade de falar nas casas espíritas. Porque a gente fala, por exemplo, da comunicação espiritual, mas a gente não fala da morte, do processo do morrer, da desencarnação em si.
E aí ela traz sobre provas e expiações, desencarne, desigualdade de riquezas. Ela vai tocando em assuntos, mas com uma leveza e com um grau de profundidade que nos leva a perceber assim, gente, tenho muito a estudar. Não estudar para fazer uma palestra, não, estudar para estudar a minha vida. Para ver aonde o Espiritismo me toca. E aonde eu achar que ele não me toca, aonde eu preciso, então, aprofundar nos meus estudos. E aí a gente entra na quarta unidade com uma grande introdução para aquilo que será o segundo livro. Porque ela fala sobre a mediunidade e sobre as parábolas. E a gente inicia na semana que vem o segundo livro, que é intitulado Mediunidade. E eu, desde já quero convidar todo mundo a participar. A gente vai ter alguns expositores convidados aí para participar conosco aos sábados. Continua sendo uma grande oportunidade de aprendizado. Sugiro que convidem outras pessoas, porque quando a gente for iniciar esse estudo sobre a mediunidade, e o livro 2 e 3 dela é sobre mediunidade, ele faz um apanhado, assim, sabe aqueles espíritas que ficam... O que acontece numa reunião mediúnica? Por que ela é fechada? Como que é um espírito comunicando? Vocês nunca pararam e ouviram os espíritas curiosos que eu fico brincando com eles, né? Está na hora da gente romper mais um véu, então, nessa proposta de entender como que se dá o fenômeno da mediunidade. E a gente inicia com esse primeiro livro, que é esse livrinho aqui, com uma proposta muito interessante. É muito interessante a forma como que a Terezinha vai tratar a mediunidade. E atente-se, aos médiums já experientes, participem e leiam esse livro, porque ela tem muito puxão de orelha para nós. Porque a gente que é médium, vai passando o tempo, é muito fácil ficar indisciplinado no estudo. Já estudei demais. É muito fácil a gente fingir as nossas virtudes. E aí ela vem e puxa na sua orelha, fala, oi, você não é o espírito de luz ainda não. Vem cá, pezinho no chão. Onde que você realmente está? Aonde você quer chegar? E o que a gente vai fazer para planejar esse objetivo espiritual? Não vem com essa de que tem espírita pronto, não, porque não vai pegar bem. Se a gente acha que a gente está pronto, cuidado. Quem se reconhece pronto demais, gente, cuidado. Aí esconde alguma coisa que precisa da luz do Espiritismo chegar e iluminar para nos ajudar a entender essa postura. Então, eu acho que a continuidade da obra da Terezinha é para todos nós um grande presente. Alguém quer fazer algum comentário, gente? Gi, Betânia, Rose? Só agradecer, viu, Murilo, pela oportunidade que você dá da gente conhecer, rever a obra de Dona Terezinha. E não só isso, né? Como você falou, ela foi uma trabalhadora, está deixando aqui os frutos, né? Para nós podermos agora aproveitar e usufruir dessas coisas. Eu sempre acompanhei Dona Terezinha quando possível, assim, né? Porque não tínhamos a internet, não tínhamos Sim. essa possibilidade agora. Eu fico feliz de poder estar nesse grupo. Pena que nem sempre a gente pode estar no mesmo horário. E agradeço a você a oportunidade de você colocar para nós, mesmo não podendo nesse horário, num outro horário, a gente não perder, né, os ensinamentos que nos são colocados. E agora é um momento, assim, bem, bem importante para nós, né? Como você mesmo colocou, muitas pessoas, elas acham que elas já estão prontas, que a mediunidade é um privilégio, né? E olha quanta coisa nós temos para esclarecer aí, não é? Então, muito obrigado pelo seu trabalho que você tem apresentado aqui para nós. E é isso, nós precisamos mesmo desses estudos sérios, né, Maurício? Porque
nós podemos encontrar aí muita coisa pela internet que não condiz com o nosso pensamento, né? E os ensinamentos de Jesus, parece que eles estão meio distorcidos, então é bem importante isso. Obrigada, viu? Obrigada, Giane. Obrigada a oportunidade de estar aqui com vocês. Ô, Rose, eu que agradeço, e eu vejo muito sua participação lá no YouTube, que é onde a gente coloca os estudos gravados. Eu sempre vejo a senhora comentando lá, participando, a gente agradece muito. Fica o convite também para todo mundo participar, inscrever, não perder os estudos que têm sido feitos, né? E uma sugestão, Rose, tem muitos vídeos disponibilizados no YouTube da própria Dona Terezinha falando. Dentro do canal do YouTube do SEAC, que é o Centro Espírita que ela participava, e que é a editora dessa coleção que a gente está estudando, tem palestras dela. E, gente, vale a pena assistir. Ela é maravilhosa. Eu sou, assim, um pouco puxa-saco dela, sabe, gente? Não, é verdade. Eu queria ter conhecido ela encarnada, mas já falei, olha, se a senhora está desencarnada e quiser aparecer, eu quero te conhecer do mesmo jeito. Porque, gente, ela deve ser maravilhosa, deve ter sido uma grande oportunidade quem conviveu com uma mulher que se dedicou tanto à doutrina. E ela fala assim com tanta facilidade, né, Murilo? Ela coloca para nós assim de uma forma assim tão pura, parece assim que nos convence, né? E eu fico rindo porque a forma dela falar, ela devia ser uma grande professora. Ela pega um Verdade. assunto complexo e torna simples, Isso mesmo. né? Eu acho ela incrível. Então aí, gente, também é uma oportunidade de ouvir a própria autora falando da obra dela. Ela tem alguns cursos dela foram gravados na integralidade, o SEAC colocou disponível no YouTube. Inclusive o de fluidos e passes ela tem lá, é lindo, é lindo. Então, assim, aproveitem. Oi, Jeane. Sabe o que mais me chamou a atenção nessa parábola? É o fato de que, às vezes, a gente olha para a pessoa e fala assim, nossa, esse aí não tem jeito. E, de repente, nós vamos ver Gregório se tornando um trabalhador muito mais ativo do que nós que estamos aí na charrua há um tempão e a gente evoluindo devagar e ele evolui numa facilidade incrível. Então, para Deus, tudo tem jeito, né? E eu percebi que tem a goiabeira e que as goiabas não amadurecem todas ao mesmo tempo. E para a lei divina tem um motivo. Porque se a primeira semente da goiaba que amadureceu cair num solo que não está bom, a próxima vai ter mais chance. Então, assim, tudo está certinho na lei de Deus. A gente é que estraga. É isso que eu queria comentar, que esse foi o meu sentimento ao estudar a parábola. E aí, se alguém quiser falar do sentimento também, eu gostaria de ouvir. E aí, pessoal? Eu foi aliviado, que eu tenho jeito. E me dá um desespero, tem hora. Fala, meu Deus. A gente começa a compreender, não é? Que quando Deus fala assim, que quando nós ouvimos que Deus não quer a morte dos ímpios, né? Mas Ele quer a sua transformação, isso nos alivia muito o coração, né? Não que isso vai fazer com que a gente continue fazendo as nossas coisas, né? Assim, fora do contexto, mas nos dá nos dá um alívio, né? E talvez estudando a mediunidade, como vem aí para frente, né? Que desperte em nós um outro sentimento, que a gente acredite realmente que aqueles que vêm nos dar o seu testemunho é para nossa melhora, mas às vezes a gente fica ali, ai, mas o meu pai não veio falar, ai, mas minha mãe não veio me dar notícias. E aquele que foi orientado ali naquela reunião para trazer aquela mensagem, vai trazer, né, um sentimento para nós, mostrando, olha aqui, é verdade, não titubeia aí não, luta, né? E falando, a Giane falou da goiabeira, eu tenho uma jabuticabeira aqui na minha casa.
Eu fico brava às vezes com ela, porque quando ela começa a dar fruta, ela dá tudo num tempo só, e a gente não pode usufruir, né. Porque aqui a gente briga um pouquinho com os bichos, fala: "Poxa, mas eles comeram tudo, destruíram tudo", não é. Então olha aí, é a natureza nos ensinando, é um sentimento muito grande que a gente sente por Deus mesmo, né, de dar o tempo pra gente. É isso aí. Eu acho legal, Jeane, é porque a gente, ouvindo a Rose, né? Tem hora que a gente sabe que é um curso natural e a gente ainda briga com ele. É a gente, é a gente até na casa espírita. Tem hora que você olha pro seu companheirinho de tarefa e fala: Meu Deus, encarnou, foi meu obsessor e veio fazer tarefa comigo. E aí você fala: será que é eu que não sou o obsessor da pessoa? Ou coisa boa é a gente se tornar vítima, né? Que a gente não tem culpa, não tem responsabilidade. Botar a culpa no tempo, colocar a culpa no outro, no cachorrinho. E quando a gente está mal, tudo fica mal para a gente em volta, né? Por isso é que o tempo tem a ver com felicidade. Porque se você está bem, até o cachorrinho que está fazendo arte, você está achando bonito. É a Alice no País das Maravilhas. Romântica. E aí a gente vai construindo, né? Esse entendimento do que é ser tarefeiro. E a beleza de ser o tarefeiro da última hora. Porque a gente faz parte dessa seara de Jesus. Como a gente pode. Nós, né, Murilo, aprofundando aqui, já passamos da meia-noite no período geológico da Terra. A gente já está começando, se eu não me engano, saindo dos primeiros 15 minutos. Então, muita coisa ainda tem para acontecer e a alvorada está chegando, né? Temos que ter garra e coragem para passar por esse período ainda da hora mais escura da Terra. Exatamente. Gente, agradeço muito a participação, a entrega para esse projeto. Semana que vem a gente recomeça com o segundo livro. Quem tiver interesse, gente, de adquirir a obra, tá? É só comprar pela internet. Tem ela na internet. E tem como comprar pelo WhatsApp, da editora SEAC, tá? Para a gente poder ler e estudar com a obra aí na mão. Eu sou a pessoa que gosta de ler com papel, sabe, gente? Eu não gosto de ler com celular, não. Eu sou meio a moda antiga para livro. Eu gosto de riscar, eu gosto de escrever nas beiradas. Meus livros só eu que entendo, de tanto rabisco que tem. Então, quem quiser aí, fique à vontade para continuar o estudo aí conosco. Então, para a gente caminhar para o nosso encerramento, convidar todos a nos colocarmos em prece. Mestre amado, graças te damos pela conclusão de mais uma etapa dos estudos propostos. Infundir, Senhor, nos corações de todos aqueles que lhe devotam amor, a coragem para continuar no entendimento de sua boa nova, para que suas palavras, se tornando verdade, promovam vida e vida em abundância. Mestre, obrigado por nos ensinar a assumirmos a responsabilidade sobre a nossa história, a fazermos escolhas que, diante do teu amor, se fazem verdade, lucidez. Mestre, favorecei a cada um daqueles que aqui estão, corações amorosos, vida simples e mais próximos da sua verdade. Senhor, obrigado por esta etapa concluída e colocamos nas suas mãos
e da espiritualidade amiga, o novo ciclo de estudos que vamos iniciar no próximo sábado, para que em tudo seu amor rompa, para que dificuldades nos tornem mais fortes, mas para que, principalmente na perseverança, possamos mais perto do Senhor estar. Obrigado pela casa que nos acolhe, Senhor, pelos espíritos que nos assistem. Fazei de nós sempre tarefeiros de tua seara bondosa. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Meus Graças a amigos, Deus. muito obrigado. Muito Até, obrigado mesmo. até breve.